Ui, babei. Oi, eu sou a Leona Moscovita e eu vou contar algumas histórias pra vocês. Gente, e eu já quero pedir desculpa antecipadamente, porque provavelmente esse vídeo vai ficar com bastante barulho no fundo, porque aparentemente meus vizinhos não sabem o que é quarentena e estão fazendo zoada na rua. Hoje eu não vou contar a história de vocês, por que vocês estão se perguntando? Porque o canal é meu e eu faço o que eu bem entender. Então, hoje eu vou contar histórias sobre São Paulo, porque tem algumas coisas que aconteceram aqui em São Paulo, lugares que dizem ser mal assombrado, criaturas, coisas, uau, o spook. Primeiro, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem o joinha, por favor. Pedir também para vocês compartilharem com amigos que gostam desse tipo de assunto e acho que é só isso mesmo, né? E comenta, e manda histórias se vocês tiverem. Ah, e me segue nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, o Instagram, o Twitter, o e-mail para vocês mandarem histórias se vocês tiverem e quiserem. Porque ninguém também é obrigado, não vou ficar obrigando vocês a mandar. Então, é isso aí, beijo. Em 74, depois de 2 anos da inauguração, teve um incêndio horroroso no edifício Joelma. O incêndio ele deixou aqui, ó, 191 pessoas mortas e mais 300 pessoas feridas. Enquanto o prédio estava pegando fogo, muita gente tentou fugir de todo jeito. Algumas pessoas pulavam dos andares altos, algumas pessoas tentavam usar o elevador, descer pelas escadas. Pouquíssimas pessoas conseguiram sair com vida. E depois que apagaram o fogo, encontraram dentro do elevador 13 corpos. E por eles estarem carbonizados, já foi impossível de conseguirem identificar os corpos, sabe? Esses 13 corpos, eles foram todos sepultados na mesma ala de um cemitério no centro de São Paulo, e com uma placa escrito As 13 Almas. E é aí que a parte sobrenatural começa. Um tempo depois dos corpos terem sido enterrados, os zeladores e alguns visitantes do cemitério relatavam que eles conseguiam ouvir gritos, gente chamando, gente pedindo socorro, vindo desses túmulos onde tinham sido enterradas as 13 pessoas que foram encontradas. Como era muito frequente, toda hora isso acontecia, um dos zeladores ele decidiu então jogar água em cima desses túmulos, porque ele achava que ele jogando essa água ele ia acalmar aquelas pessoas que morreram queimadas. Eles inclusive dizem que depois que isso aconteceu, os gritos, os pedidos de socorro pararam, não aconteceram mais. Muita gente vai até hoje, né, nessa ala, né, para agradecer milagres que, segundo essas pessoas, foram concebidos pelas 13 almas, pessoas que vão orar por essas almas, e a maioria das pessoas, elas deixam copos de água em cima dos túmulos para acalmar esses espíritos. Mas agora, voltando lá pro edifício Joelma, o incêndio na verdade não foi a única coisa que aconteceu naquele terreno. Lá já serviu de palco para muita barbárie. Por exemplo, execução de escravos e também um crime que ficou bastante conhecido como o crime do poço. É mais ou menos assim a história. Em 48, um professor ele matou a sua própria mãe e mais 2 irmãs e jogou num poço ali perto. E quando os policiais chegaram e encontraram ele acabou se suicidando. E até hoje, os funcionários do edifício Joelma, que hoje já não tem mais esse nome, eles dizem que lá dentro você ouve grito, você ouve vozes, você vê porta abrindo e fechando e até farol de carro no estacionamento que acende sozinho sem ter nem ninguém dentro do carro. Muita gente acredita que o lugar onde o prédio foi construído é um lugar amaldiçoado e que é por isso que tantas tragédias acontecem lá e tantas almas continuam presas nesse lugar. O que você acha? Hein? Era Dia das Mães no ano de 75. E um jornal que já era conhecido pelas suas manchetes super sensacionais. Oxe, como fala isso? Por suas manchetes sensacionalistas, quase que não saiu. O jornal ele publicou a matéria assim, vou até ler aqui, falei direitinho aqui. Nasceu em São Paulo o bebê diabo.
bebê com chifre, rabo e falando. Essa foi a manchete na capa do jornal. E a matéria em si falava exatamente isso, que um bebê ele nasceu com chifre, rabo, um corpo todo peludo, e que ele já nasceu xingando as enfermeiras, enfermeiros, médicos, médicas e a própria mãe. E que inclusive ele tinha ameaçado todos ali na sala de morte, porque ele disse que a luz do sol incomodava ele. Depois que saiu essa manchete no jornal, o povo ficou completamente histérico, porque, imagina, um bebê demônio na sua cidade, na sua casa, na sua TV. Segundo o jornal e algumas pessoas que disseram ter presenciado isso, o bebê ele era completamente tudo que a gente imagina do capiroto. Olhar ruim, praguejando e sendo terrivelmente feio. Tadinho do bebê, né? Já nasceu com esse karma, parece eu. E aí a gente chega na segunda parte da história, que é quando eles dizem que o bebê diabo fugiu do hospital, onde ele tinha nascido, pulando a janela do 3º andar do prédio. Aí começou aquele bafafá. E muita gente diz até hoje que viu o bebê diabo, que encontrou ele na rua, que o bebê ameaçou, que corria e fazia grunhidos de bicho, bem com as coisas assim. Muita gente, inclusive, aquele negócio, né, de o primo da minha amiga, da minha mãe, da minha tia, de 2º grau, disse que o bebê encontrou o amigo dela e que o amigo dela ficou louco depois de olhar diretamente nos olhos do bebê. Mas aí, temos uma prova disso? Nós não temos. Mas quem sou eu pra falar que não aconteceu? Teve gente que fez mutirão pra caçar o bebê diabo e até ofereceram recompensa pela cabeça daquilo. Pra você ver como que o povo ficava doido. O povo já não queria mais criança na rua, você não via mais criança na rua. 5 horas da tarde, já tava fechando as portas, todo mundo morrendo de medo do bebê diabo. Até que de uma hora pra outra parece que o povo cansou do bebê diabo, cansou, todo mundo parou de falar. Mas, de qualquer forma, o bebê diabo ele ficou marcado na cabeça de bem gente aí, até gente que eu conheço. Coitado do bebê diabo. É aqui que o negócio fica sério. Porque é aqui que eu tenho medo. Eu vivi isso, eu passei por isso. Eu me cago até hoje de medo. O chupa-cabra. Quem não tem um parente, um primo, uma história, um vizinho que jura de pé junto que viu o chupa-cabra? Porque eu nunca vi, mas eu morro de medo. Eu lembro até hoje das reportagens do Gugu que me faziam ficar sem dormir. Eu ia pra praia com a minha família e eu ficava com medo do chupa-cabra. Eu ia na rua, eu ficava com medo do chupa-cabra. Eu ia passar do lado do mato, eu ficava com medo do chupa-cabra. Nos anos 90, começou a aparecer muitos casos de animais que tinham sido mortos e que, quando iam ver, os bichos estavam sem uma gota de sangue no corpo. Isso começou a preocupar nas zonas rurais, sabe? De chácaras, sítios, fazenda. O povo começou a ficar preocupado, o que estava acontecendo. O caso dos animais mortos virou até caso de polícia e atraiu também a atenção de ufólogos, porque todo mundo queria saber o que era aquilo, que mais tarde todo mundo começou a chamar de chupa-cabra. Segundo algumas pessoas que se aprofundaram no caso e tal, o caso ele tomou uma proporção muito maior depois que coisas parecidas começaram a acontecer na América do Norte, na América Central e na Rússia também. Então, depois disso, começou a espalhar pelo mundo, todo mundo começou a ficar mais eufórico e querendo saber mais o que estava acontecendo. As cenas eram sempre as mesmas. Cabra, galinha, cavalo, vaca, totalmente sem sangue, morto. Geralmente com furos no pescoço ou atrás da orelha. Em uma entrevista, inclusive, um fazendeiro até falou, vou ler aqui. A única coisa que nós vimos foram animais estraçalhados lá no fundo da casa, com a barriga cortada, sem os pés e sem uma gota de sangue no lugar. Na mesma cidade desse fazendeiro, um pedreiro ele disse que ele viu o chupa-cabra e que ele viu ele saindo correndo do mato e pulando em cima do capô do carro. Ele disse que aquilo tinha mais ou menos 1,60 de altura e tinha um corpo coberto de pelo preto, pelo grosso, ele disse. Muita gente então começou a fazer a mesma coisa do bebê diabo. Começaram a fazer mutirão para caçar aquilo, começaram a colocar armadilha e sair à noite atrás, mas ninguém nunca conseguiu achar ou nem ver direito isso. Um dos profissionais que estavam envolvidos no caso para descobrir o que estava fazendo aquilo, falou que era esquisito, porque os ataques eram sempre na base da orelha e
A coisa que tava fazendo aquilo com os animais só fazia isso com os animais fêmeas. Então, tudo ia ficando mais confuso e ninguém sabia explicar direito o que estava acontecendo. Alguns dos animais que morreram, eles foram examinados por veterinário e tudo, e os veterinários sempre diziam que podia ter sido um cachorro ou um animal selvagem qualquer, mas isso deixava só o pessoal ali da região mais bravo, porque eles diziam como que um cachorro teria entrado num lugar todo cercado com grade e atacado os bichos e ainda sem deixar uma gota de sangue no lugar. Então isso era praticamente impossível, porque um cachorro, ele deixaria sangue, sei lá, uma jaguatirica também deixaria sangue. Um só pegaria um bicho, morderia, chuparia o sangue dele e acabou. Em uma entrevista, um dos ufólogos também que estava envolvido falou em uma entrevista. Isso recentemente, uma entrevista recente. Se eu não me engano, pro site R7. Se eram animais selvagens, por que pararam de atacar? Só entre 1999 e 2000 que atacaram. É pra se pensar. Os veterinários que me ajudavam não identificavam sangue e os bichos estavam secos. Isso é o que mais assustava. Até hoje, mais de 20 anos depois de que isso aconteceu, o cara que deu essa entrevista, ele disse que ainda não tem uma opinião formada, que ele não sabe o que pode ter sido e que é um assunto que a polícia deu como encerrado sem nenhuma resposta sobre o que podia ter sido. E o ufólogo ainda fala que até hoje ele recebe imagens de pessoas que dizem que aquilo ainda está acontecendo em lugares mais afastados e menos vezes. Eu sempre morri de medo desse babado de chupacabra, eu tenho medo até hoje de se bobear. Não sei como eu vou ficar depois de gravar isso aqui. Talvez com medo, provavelmente com medo. Mas a questão é que até hoje ninguém tem uma resposta do que era. Os veterinários não têm uma resposta concreta, o ufólogo não tem uma resposta concreta, nem os policiais que estavam nos casos têm uma resposta concreta. Então, o que era? Eu particularmente não faço ideia, eu não consigo opinar no que era. Então é isso, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu resolvi contar essas histórias porque eu quis mesmo, não tem um motivo certo não. Tá bom, então. Eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês darem um like, para vocês comentarem o que vocês acham, darem sugestões de vídeos que eu possa gravar. Alguma coisa em especial, por exemplo, tipo, falar só de ufologia ou falar sobre... Não sei, vocês que sabem, né? Pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vou deixar aqui na tela. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite e bons sonhos.